Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou trazer para você o que é análise combinatória. Análise combinatória nada mais é, pessoal, do que um ramo da matemática que se especializa em técnicas de contagem. Porque nem sempre a gente está interessado em saber quais são os elementos do conjunto, mas quantos são os elementos do conjunto. Ele vai ser muito aplicado quando a gente for estudar probabilidade e estatística, certo? Então, fica comigo aí até o final, assiste o vídeo todinho, dá uma curtida aí se você vem gostado e vamos para a nossa aula. E aí, gente, vamos lembrar aqui como é que nós aprendemos matemática quando éramos pequenininhos. Porque análise combinatória é um assunto tão legal que a gente já começou a ver lá na nossa infância, acredita? Pois bora lá. A gente, desde pequenininho, quando a tia lá do infantil falava com a gente, vamos aprender aqui, ó, eu tenho um conjunto com 3 elementos e outro conjunto com 2 elementos. Então, num conjunto eu tenho 3 laranjas, no outro conjunto eu tenho 2 laranjas. No total eu tenho quantas laranjas? E aí a gente falava lá feliz da vida o quê? 5 laranjas, professora. Então, o que é que a professora já estava mostrando aqui pra gente? O princípio aditivo, certo? Que cabia o quê? Da gente juntar a quantidade de elementos de um conjunto com a quantidade de elementos de um outro conjunto. Então, a gente fazia uma operação aqui de adição. Logo depois disso, o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu a multiplicar, que nada mais é do que uma maneira mais eficaz da gente realizar o quê? Soma de parcelas iguais. Então, eu tenho essas cadeiras aqui dispostas em 4 colunas e aí suponha que eu queira fazer a conta de quantas cadeiras eu tenho aqui. E aí, o que é que eu faço? Eu posso contar uma a uma, obviamente, mas se forem muitas cadeiras, o que é que a gente faz? Eu vou ver que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 filas, e aí eu faço 4 filas, cada fila com 2 cadeiras. Então, 4 vezes 2, 8, né? Que é a mesma coisa da gente fazer 2 mais 2, mais 2, mais 2, certinho? Então, o que é que a professora estava ensinando a gente lá quando a gente era bem pequenininho? Estava ensinando a gente o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Mas e como é que a gente vai usar isso nos nossos problemas de análise combinatória? Então, primeiro vamos ver, né, quais são os problemas de contagem que fazem parte da nossa análise combinatória. Então, a análise combinatória é a parte da matemática responsável por estudar métodos e técnicas que resolvem problemas relacionados à contagem. Ela faz análise das possibilidades e combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Então, bora ver aqui através de exemplo como é que isso funciona. Então, imagina o seguinte, eu fui agora no shopping, só que cheguei, o shopping já estava perto de fechar, ainda encontrei 2 lanchonetes abertas. Eu queria fazer um lanche e eu só tinha dinheiro para fazer um único lanche, então eu só tinha uma única opção de escolha. Aí eu olhei para a primeira lanchonete e eu vi que lá eles ainda faziam 3 opções de hambúrgueres. Então, tinha aqui 3 tipos de hambúrgueres que ainda saía no horário que eu cheguei. Aí eu olhei para outra lanchonete que ainda estava aberta e lá eles tinham 2 tipos de salgado. E aí eu pergunto, gente, quantas opções de lanche eu tenho aqui para escolher? Então, se eu for para a primeira lanchonete, eu tenho 3 opções de lanche. Se eu for para a segunda lanchonete, eu tenho 2 opções de lanche. Então, no total, eu tenho quantas opções de lanche? Eu tenho 3 opções da primeira lanchonete, mais 2 opções da segunda lanchonete, que me dá um total de 5 possibilidades de escolher aí o meu lanche. Certinho? Então, isso daí é o nosso princípio aditivo. Vamos agora ver como é que a gente trata ele mais formalmente. Então, ó, sejam A e B conjuntos disjuntos, então o que isso significa? Que não há interseção entre eles, com M e N elementos respectivamente. Então, a quantidade de elementos do meu conjunto A união B vai ser igual à soma dos elementos de A mais a soma da quantidade de elementos de B. Então, vamos voltar aqui para a gente ver. Eu tenho aqui, ó, esses meus 2 conjuntos, né, as minhas 2 lanchonetes, elas oferecem lanches diferentes, então não tem interseção entre esses conjuntos. E aí, a quantidade de elementos que eu tenho quando eu fizer a união desses conjuntos vai ser o quê? A quantidade de elementos que eu tinha no primeiro conjunto, mais a quantidade de elementos que eu tinha lá no meu segundo conjunto. E aí, bora lá. Entendido o princípio aditivo, vamos agora já para o meu princípio multiplicativo. Agora, imagine a seguinte situação. Eu
Minha filha, por exemplo, vai fazer aniversário e eu vou aqui escolher uma torta para a gente cantar um parabéns para ela. E aí eu cheguei na moça que vende aqui, ó, de Essencial Bolos e Tortas, certo? É uma colega. Aí ela trabalha da seguinte maneira: você pode escolher a massa, então você tem a opção de escolher a massa e tem a opção de escolher o recheio. E aí, pessoal, quantas possibilidades eu tenho aqui para escolher a torta da minha filha? Então, suponha que eu comecei aqui escolhendo a minha massa branca. Então, eu quero massa branca e aí eu tenho, olha quantas opções de recheio. Eu posso escolher massa branca e recheio de beijinho, massa branca recheio de ganache, massa branca recheio de brigadeiro, massa branca recheio de ninho, massa branca recheio crocante, massa branca recheio de doce de leite, massa branca recheio de abacaxi e massa branca recheio de maracujá. Então, olha quantas opções eu fiz apenas escolhendo a massa branca. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades com a minha massa branca. Então, 8 possibilidades. Só que eu podia trocar essa massa branca pela massa o quê? Pela massa de chocolate. Então, se eu trocar a massa branca pela massa de chocolate, ó, eu vou dar uma apagadinha aqui só para vocês perceberem. Então, se eu botar minha massa de chocolate, então eu posso fazer massa de chocolate mais recheio de beijinho, ganache, brigadeiro. E aí eu teria quanto? Todas essas possibilidades. Então, eu teria mais 8 possibilidades. E aí, de novo, mas eu não quero massa branca ou massa de chocolate. Eu quero a massa mista. Então, se eu quiser a minha massa mista, quantas opções eu vou ter? Eu tenho massa mista, aí recheio de beijinho, ganache, brigadeiro, tal. Então, eu vou ter mais 8 possibilidades. Então, no total, eu vou ter 24 possibilidades de escolher aí a minha torta. E aí, observe o seguinte. Eu tinha a massa, certo? E tinha aqui a opção de escolher o recheio. Então, de quantas maneiras diferentes eu podia escolher minha massa? Eu podia escolher minha massa de 3 maneiras diferentes. E de quantas maneiras diferentes eu poderia escolher o meu recheio? De 8 maneiras diferentes. E aí, ó, como é que eu encontro a minha quantidade total de possibilidades? Eu vou fazer simplesmente 3 vezes 8, que é igual a 24. Então, no total, eu tinha 24 possibilidades de escolher. Assim funciona o princípio multiplicativo. Vamos ver aqui agora de uma maneira mais formal. Então, sejam A e B eventos que podem ocorrer de M e N maneiras, respectivamente. Se o evento A não afetar o número de maneiras que o evento B pode ocorrer, então o número de maneiras de ocorrer o evento A seguido do evento B é M vezes N. Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar a quantidade de possibilidades que tinha de ocorrer o meu evento A com a quantidade de elementos que eu tinha para ocorrer o meu evento B. Então, coloquei aqui para vocês mais um exemplo. Então, suponha que eu tinha aqui 2 possibilidades de camisa, 2 possibilidades de escolher calça e 2 possibilidades de escolher tênis. E aí, eu quero saber de quantas maneiras distintas eu consigo me vestir. E aí, pessoal, já coloquei aqui o esquema, certo? Então, eu tenho camiseta 1. Se eu escolher a camisa 1, eu posso escolher ainda a calça 1 ou a calça 2. Veja que a escolha da minha camiseta 1, ela não afeta a escolha da calça. Porque primeiro eu estou levando em consideração aqui que tudo combina, tá, gente? Para escolher a camiseta 1 e a calça 1, aí eu posso ainda escolher entre o tênis 1 e o tênis 2. Se eu escolher camiseta 1 e calça 2, eu também posso escolher ainda sobre tênis 1 e tênis 2. Então, percebam que eu fiquei aqui no total de 8 possibilidades. E que seria o quê? Eu tenho 2 possibilidades de escolher camisa, vezes 2 possibilidades de escolher calça, vezes 2 possibilidades de escolher tênis. O que me dá no total de 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 possibilidades. Aí você pode se perguntar, mas professora, e se o evento A afetar o número de maneiras que o evento B pode ocorrer? Então, vamos para aqui um exemplo. Se isso acontecer, eu não vou poder usar o princípio multiplicativo. A gente vai ver como fazer, certo? Eu vou ter que analisar caso a caso. Então, ó, deseja-se colorir a bandeira utilizando 5 cores: verde, vermelho, amarelo, azul e laranja. A restrição para colorir a bandeira é que as faixas adjacentes não tenham cores iguais. Então, faixas adjacentes não tenham cores iguais. E aí eu vou começar. Vou preencher aqui, ó, 1,
2, 3, 4. Então, eu tenho as possibilidades de preencher a faixa 1, a faixa 2, a faixa 3 e a faixa 4. E aí, vamos lá. Vou começar pintando minha faixa 1. E aí, eu tenho quantas possibilidades para pintar a faixa 1? Eu tenho o quê? 5 possibilidades. Então, coloquei aqui 5 possibilidades. Aí, vezes. Vou pintar aqui a minha faixa 2. E aí, eu tenho quantas possibilidades? Se eu já pintei a faixa 1, sei lá, vamos dizer que de verde. Vamos fazer uma suposição aqui, pintei de verde. Então, a faixa 2 eu posso pintar das outras 4 cores. Eu só não posso pintar de verde. E aí, suponha que eu tenho agora 4 possibilidades. E aí, escolhi a amarela. Escolhi pintar de amarelo. Aí é que vem o problema. Quando eu for pintar a minha faixa 3, então eu posso escolher uma cor igual à cor que eu tinha lá na minha faixa 1, ou eu posso escolher uma cor diferente do que eu tinha lá na faixa 1, já que na faixa 2, obrigatoriamente, tem que ser diferente. E aí, eu vou dividir isso aí em 2 casos. Então, por isso, eu não vou usar o princípio multiplicativo, eu não vou poder fazer dessa maneira. Então, eu vou apagar tudo aqui e a gente vai estudar as 2 possibilidades, que é se faixa 1 são iguais. E aqui a outra possibilidade é se faixa 1 e 3 são diferentes. E aí, como é que eu faço? Então, vou apagar aqui e vamos fazer. Se a minha faixa 1 e 3 são iguais, então, ó, eu tenho quantas possibilidades de começar escolhendo a cor que eu vou pintar a faixa 1 e a faixa 3? Então, eu vou ter, logo, inicialmente, 5 cores. Pintei a faixa 1 e a faixa 3 de cores iguais. Então, vamos lá, suponha que tenha sido verde. Aí, pintei a minha faixa 2, eu tenho quantas possibilidades de cores para escolher? Se eu já usei uma cor, a faixa 2 tem que ter aqui uma cor diferente. Então, agora eu tenho 4 possibilidades. E aí, eu fui lá e pintei de amarelo. Então, dentro das minhas 4 possibilidades, então tem aqui vezes 4 possibilidades, eu escolhi a amarela. E agora, para pintar a faixa 4, quantas possibilidades eu tenho? Se eu já usei 2 cores, então sobrou o quê? Sobrou 3 cores. Então, eu tenho 3 possibilidades de escolher a minha faixa 4. Que aí, bem, eu posso escolher vermelho, por exemplo, certo? E aí, isso daqui seria uma possibilidade de preencher aqui a minha bandeira. E aí, no total, levando em consideração que a faixa 1 e 3 são iguais, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 possibilidades. Se a faixa 1 e 3 são diferentes, então vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho de pintar a minha faixa 1? Vou começar por ela. Então, eu começo com 5 possibilidades de cores para escolher. Pintei a faixa 1, vou colocar aqui de azul. Pintei de azul. A minha faixa 2, eu não posso mais escolher azul, então eu fiquei com 4 cores para escolher. Então, eu tenho 4 possibilidades, então, vezes 4. Suponha que eu escolhi aqui vermelho, então, pintei de vermelho. Como a minha faixa 1 e 3 são diferentes, e aí o que acontece? Então, eu não posso mais escolher vermelho, então já gastei uma cor, e também tem que ser diferente de azul. Então, eu já utilizei 2 cores. Então, para escolher a minha cor da faixa 3, eu agora tenho o quê? Agora eu tenho 3 possibilidades. Então, tenho 3 opções de escolher. Aí, suponha que eu fui lá e escolhi amarelo. E aí, bem, para pintar minha faixa 4, como as faixas adjacentes têm que ter cores diferentes, então nem pode ser mais a cor que eu escolhi na faixa 1, nem a cor que eu escolhi na faixa 2, nem a cor que eu escolhi na faixa 3. Então, eu fiquei com 2 possibilidades de cor para escolher. Então, aqui, vezes 2. E aí, quantas possibilidades eu tinha de pintar aqui essa bandeira? Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, tenho 120 possibilidades de pintar a bandeira, levando em consideração que a faixa 1 e 3 são diferentes, e 60 possibilidades levando em consideração que faixa 1 e 3 são iguais. Como esse conjunto aqui de possibilidades, ele não tem interseção com esse outro conjunto de possibilidades, então, no total, eu vou ter quantas possibilidades? Aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar a quantidade de possibilidades que eu tinha no meu primeiro caso com a quantidade de possibilidades que eu tinha no meu segundo caso. E aí, eu caí no princípio aditivo.
certo, gente? Então, veja que na questão eu usei princípio multiplicativo para resolver uma parte e na segunda parte eu usei meu princípio aditivo. Então, tinha 60 mais 120, que dá um total aqui de 180 possibilidades de pintar aí a minha bandeirinha, certinho? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.